Na última quarta-feira, quase uma semana atrás, o mundo se despediu do cantor Liam Payne depois que o artista caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Dos muitos veículos de comunicação que cobriram o falecimento do músico, um dos que mais se destacou foi o site norte-americano TMZ. Mas não por um bom motivo. Toda essa cobertura dele sobre a morte prematura do ex-integrante do One Direction só deixou ainda mais evidente o jornalismo sensacionalista e coveiro que o site adotou na sua linha editorial. Hoje, o TMZ é conhecido como o coveiro de Hollywood, ou o agente da morte de Hollywood. E a indignação do público com esse jeito bem questionável de se fazer notícia foi tanta que até a cantora Alessia Cara veio a público dizer que o TMZ era nojento. Quer entender por que o TMZ é tão odiado e por que ele é como ele é? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar toda a história do TMZ e como ele se tornou um agente da morte em Los Angeles. Eu só vou me apresentar primeiro, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo. Oi, muito prazer, eu sou o Fefo Caires, esse é o Fefo Verso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre filmes, séries, fofocas, tretas, bastidores do mundo da fama e muito mais. Então você tem que se inscrever aqui para você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop. Você vai ser muito bem-vindo nessa nossa comunidade. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu vou ficar ainda mais feliz. Eu sou @FefoCaires em todos os lugares. Olha, para desvendar toda a logística por trás do TMZ, primeiro eu preciso te apresentar a pessoa que criou esse portal, o advogado Harvey Levin. Na infância, ele era descrito como um garoto nerd que vivia na loja de bebidas do seu pai. E de acordo com um super perfil que o BuzzFeed fez sobre ele, o menino sempre teve vontade de estudar direito porque ele via coisas bem problemáticas acontecendo nessa loja do pai dele. Tipo a polícia fazer vista grossa pra uma coisa e não pra outra. E foram essas falhas dentro de uma instituição oficial que despertaram nele o desejo de expor a hipocrisia das pessoas no poder, sejam elas policiais, magnatas da indústria ou celebridades. Quando Harvey se formou em 1975, ele chegou a atuar como advogado por pouco mais de 5 anos. Eu sei que eu tô te dando um background não solicitado sobre o criador do TMZ, mas eu garanto que é pra você entender a linha do tempo e como o TMZ virou o que ele é hoje. Você tem que entender quem é o Harvey, você tem que entender de onde veio esse interesse dele pela lei, pelas celebridades, por expor pessoas em posição de poder. Tudo isso estava lá desde muito cedo, então vamos seguir a nossa linha. Foi a partir dos anos 80 que o Harvey Levin deu início à sua carreira na mídia. Ele teve um talk show numa rádio, ainda abordando temas relacionados ao direito. Depois ele ganhou uma coluna no Los Angeles Times e começou a produzir reportagens para vários canais de TV. Foi nessa época, inclusive, que aconteceu o maior escândalo dos anos 90, o julgamento do O.J. Simpson. O Harvey conseguiu se destacar na cobertura desse caso e ele só foi crescendo e crescendo. Em 2002, com um pouco mais de experiência, ele se tornou produtor executivo de um programa chamado Celebrity Justice, que focava em escândalos de celebridades. Já era o início de um TMZ. O formato acabou não indo pra frente, mas ele foi suficiente para todo mundo prestar um pouco mais de atenção no Harvey. Foi graças a esse programa que ele recebeu um convite de um cara chamado Jim Parator, que era chefe da produtora Telepictures, da propriedade da Time Warner, para assumir um novo negócio. Dessa vez, um projeto para internet. Você tem que entender que no início dos anos 2000, as empresas ainda estavam tentando descobrir o que era a internet, como ela funcionava. Então, o objetivo aqui era usar esse recurso digital para impulsionar ainda mais a marca da Warner. E agora, com esse novo projeto, finalmente chegamos no ano de 2005. Sim, agora a gente vai falar sobre a criação do TMZ. Entendeu quem era o Harvey, né? Um cara que se formou em direito, desde criança ele tinha essa coisa sobre destruir pessoas no poder. Foi fazendo seu nome na mídia, falando sobre notícias, celebridades, cobriu O.J. Simpson e agora estava com esse grande projeto para a internet. O cenário do mundo em 2005 era o seguinte: as fofocas de famosos estavam chegando num nível jamais visto e a gente estava vivendo um boom de blogs que falavam sobre esse assunto. O ponto é, a maioria desses tabloides tinha algumas características bem específicas.
eram opinativos, sarcásticos, especulativos, pessoais. E aqui a gente pode destacar o Paris Hilton, tem vídeo aqui no canal sobre ele, e outros blogs como o Pink is the New Blog, o Lane Gossip e o Just Jared. O problema desses blogs pessoais e amadores era que eles não tinham recurso financeiro para ser concorrente da grande mídia, e também era muito fácil para qualquer um bater de frente com eles. Por exemplo, quantas vezes o Paris Hilton foi processado? Milhões. Não existe suporte pra um gay que tá dentro de casa escrevendo sobre diva pop na internet, sabe? Vendo essa demanda do mercado por esse tipo de conteúdo mais ácido, mais escandaloso, surge o TMZ, um site que prometia ter a credibilidade e a infraestrutura que os outros não tinham. Fun fact, o nome TMZ vem do termo Third Mile Zone, que era a área geográfica de Los Angeles onde os sindicatos agiam. E como a proposta do TMZ era cobrir apenas as celebridades de Los Angeles, eles colocaram essa sigla profissional, entre aspas, para mostrar que eles entendiam do assunto e eles sabiam o que era a Third Mile Zone. E para essa nova empreitada, o Harvey Levin reuniu um time de peso. Basicamente, ele juntou um monte de nepo baby, filho de xerife, filho de gente conhecida na cidade, filho de ex-chefe de televisão da Warner. Enfim, ele juntou um quartel-general com 7 pessoas e todas elas eram muito bem conectadas. Era uma galera que tinha contato. Com essa equipe, o Harvey tinha certeza que as notícias bombásticas iam chegar. E elas chegaram antes do que ele tinha previsto. O primeiro furo de reportagem chegou pro TMZ quando o site não estava nem pronto ainda, eles não tinham nem site no ar, e eram as imagens de um acidente de carro da Paris Hilton. Ele estava com tanta pressa de publicar essa matéria que ele nem esperou o site ficar pronto. Ele começou a disparar isso para todo mundo. Ele mandou e-mail para vários veículos de comunicação. E aí a galera começou a republicar essa notícia do acidente e todo mundo dizia, de acordo com o TMZ, fontes do TMZ, imagens obtidas pelo TMZ, era um jeito de dar start no nome que eles queriam criar. E eu só quero destacar aqui que se por um lado a galera do TMZ notou o que estava dando certo nos blogs de notícia e deu um jeito de fazer melhor, eles também notaram o que estava dando errado nos sites de notícia e como eles podiam consertar isso. A principal questão era, os tabloides, os blogs de fofoca eram extremamente nichados. Basicamente, quem comprava revista pra ler fofoca e quem acessava blog pra falar mal de diva pop eram mulheres e gays. Sério. O Harvey Levin teve cabeça de olhar pra essa situação e dizer, não, o meu site de fofoca não vai ser só pra mulher, não vai ser só pra fulano, pra ciclano, pra beltrano. O meu site de fofoca vai conversar com o mundo inteiro. Eu preciso ter um apelo neutro. E mais, eu preciso fazer um esforço para conquistar os homens que não consomem tanta fofoca na internet. Eles vão querer acessar o TMZ. Só para você ter ideia do que eu tô falando, no começo a ideia era batizar o TMZ de Crushed Candy, algo como um doce quebrado. E a galera descartou esse nome porque achou que era um nome feminino demais. Toda a identidade visual do TMZ, desde as fotos até as chamadas, as manchetes, as editorias, tudo foi pensado para atrair o máximo de diversidade possível. Eles queriam incluir um público masculino, hétero, mais velho, um público que não tá acostumado a pesquisar fofoca de celebridade na internet. E essa aposta do site deu muito certo. Por exemplo, as rivais diretas do TMZ, a US Magazine e a People, trabalham com a ideia de ter um público 80% feminino. Já o TMZ estava na casa dos 50-50, eles conseguiram equilibrar o seu público de um jeito que nenhum outro site tinha conseguido. Ou seja, o TMZ realmente estava furando a bolha. Outro ponto que fazia o site do Harvey Levin se destacar era que ele não queria puxar o saco de ninguém.
Esses outros sites, essas outras revistas ainda faziam cobertura de evento, quem era o mais bem vestido da noite, etc, etc. E o TMZ não tinha essa proposta, pelo contrário, se eles encontrassem alguma coisa escandalosa para falar sobre tal evento, eles fariam isso. Então o TMZ nunca se esforçou nem para fazer uma matéria puxando o saco de alguém, eles só queriam mesmo treta atrás de treta. E um dos primeiros grandes furos do TMZ aconteceu ainda em 2006, quando o Mel Gibson foi preso por dirigir embriagado, e o site postou em primeira mão que o ator tinha feito vários comentários antissemitas no momento da sua abordagem. Citando diretamente o relatório de prisão da polícia, o TMZ revelou que o Mel Gibson foi preso dizendo: "F*** os judeus são responsáveis pelas guerras do mundo todo, você é judeu?" Perguntando pro policial. E para esse relatório da polícia ter chegado no TMZ em tempo recorde, é porque alguém lá dentro já estava vazando informação. Esse foi um dos primeiros grandes exposeds feitos pelo TMZ e que causou uma repercussão absurda. De repente, todo mundo dos Estados Unidos estava falando sobre a queda do Mel Gibson. Agora vamos dar um salto temporal para 2009. Você já deve saber o que aconteceu nesse ano. Aqui o TMZ já estava ganhando popularidade, mas ainda faltava alguma coisa que elevasse o nível desse portal. E essa alguma coisa veio em junho daquele ano, quando o TMZ soltou em primeira mão o seu maior furo jornalístico, noticiando a morte do Michael Jackson. Por uma hora inteira, o TMZ foi o único veículo de comunicação que tinha noticiado o falecimento do rei do pop. O The New York Times até brincou que na internet o Michael Jackson já tinha morrido, mas na TV ele ainda estava vivo. E isso aconteceu porque os grandes veículos de comunicação, a mídia tradicional, os canais de televisão, ainda tinham um pezinho atrás com o TMZ. Então a notícia estava ali para todo mundo ver, mas ninguém botava a mão no fogo pela fonte do TMZ, ninguém tinha certeza se o site estava falando sério ou não, então todo mundo evitou noticiar. E o TMZ lá, trabalhando e cobrindo essa morte. Então, por um bom tempo, enquanto nenhum outro veículo noticiava, se você queria saber algo sobre a morte do Michael Jackson, você tinha que acessar um lugar na internet, TMZ. Ter sido o primeiro a noticiar que o Michael Jackson morreu colocou o TMZ num pedestal e eles ficaram cada vez mais ambiciosos para produzir esse tipo de conteúdo exclusivo, porque era isso que destacava eles da concorrência. E você já pegou a ideia de que para esse tipo de notícia vazar pro TMZ é porque alguém dentro das instituições oficiais, alguém dentro da polícia, dentro do hospital, dentro, sei lá, do sistema, tinha contato com o TMZ e assim, era uma mensagem, estava a uma ligação de distância. Mas logo a redação do TMZ descobriu que não é tão fácil assim conseguir um furo de notícia, não tem um caso desses toda semana. E então a equipe de funcionários do TMZ passou a se dividir em um trabalho incansável, que era ficar vigiando os tribunais, acompanhando um por um dos chamados de denúncia da polícia, e eles tinham que manter relação com o máximo de pessoas envolvidas com celebridades possível. Os jornalistas do TMZ eram obrigados a manter relações próximas com garçons, garçonetes, maquiadores, cabeleireiros, dançarinos, qualquer pessoa que estivesse conectada a uma celebridade. Eles se tornaram verdadeiros abutres atrás do próximo escândalo para noticiar. E esse desespero para conseguir um furo jornalístico tornou a redação do TMZ um ambiente tóxico e desagradável. Era normal você ter uma rotina de 14 horas de trabalho, chegando cedo, saindo tarde. Era normal que funcionários do baixo escalão não tivessem tempo nem para dormir, porque eles precisavam ficar ligados em alguma novidade 24 horas por dia, e por isso sempre existiu uma rotatividade muito grande de funcionários no TMZ. Se você for ver no LinkedIn mesmo, boa parte dos profissionais que passaram pelo site ficou lá por menos de um ano, ou até, sei lá,
menos de uma semana. Mas o Harvey garante que aqueles que sobrevivem a esse período de teste são bem recompensados por isso. Como dizendo, mas se você sobrevive a esse período de inferno aqui no TMZ, você ganha bastante depois. Mas enfim, não era só por meio do desespero que o TMZ conseguia notícia, porque o site também usava uma prática muito mal vista no jornalismo, que é o jornalismo do talão de cheques, que é praticamente você pagar para ter uma informação. Você dá dinheiro para a fonte te dar uma exclusiva. Isso é considerado antiético porque, em tese, a verdade é gratuita. Você não deveria ter que pagar para ter a verdade ou para fazer um fact-checking e conseguir descobrir a origem ou o que realmente aconteceu numa história. Se você é um bom jornalista, você vai atrás disso sem pegar a informação pagando os outros. Mas o Harvey Levin nunca viu problema nessa prática e ele acha que os fins justificam os meios. Inclusive, ex-funcionários do TMZ já disseram ao The Hollywood Reporter que não existe um limite de valores. Tudo depende de quanto aquela notícia vale. Eles disseram até que o TMZ já tem um caixa, um cofre, uma quantia de dinheiro que é totalmente reservada a pagar fonte, a pagar por informação. Para você colocar aí no papel, de acordo com o The New York Post, a filmagem da Solange batendo no Jay-Z dentro do elevador foi adquirida pelo TMZ por $250 mil. Com dinheiro na mão, não existe nada que esse site não vá vazar. Bom, eu te disse que o TMZ consegue suas notícias explorando sua equipe, pagando pelas suas fontes, e existe uma terceira via aqui, que é os seus contatos dentro das instituições oficiais dos Estados Unidos. Prova disso é que em 2010, o porta-voz do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, um cara chamado Alan Parachini, foi demitido em meio a acusações de ter aceitado o suborno do TMZ em troca de informações. Tanto Alan quanto o TMZ negam esse envolvimento, mas o cara foi demitido. E não tem como negar que os contatos estavam ali. Pro TMZ saber de tudo antes da hora, você tem que ter algum contato lá dentro. Já aconteceu do TMZ noticiar falecimento sem que a família do cara soubesse que ele morreu. Como que você fica sabendo disso antes da família? Só se você tá lá na hora. Ou se, assim que acontece um acidente, o policial pega o telefone e liga pra você na mesma hora. E essas suspeitas de uma relação próxima do TMZ com as autoridades voltaram com tudo depois que o TMZ publicou a notícia da morte do Kobe Bryant em um acidente de helicóptero, antes mesmo da esposa dele ser informada do falecimento. Igual aquele exemplo que eu acabei de te dar. Foi por isso, inclusive, que a Vanessa Bryant abriu um processo contra o Departamento de Polícia de Los Angeles, alegando que esse tipo de problema estava se tornando recorrente, usando como exemplo não só o seu caso, mas também o de quando um oficial do departamento divulgou as imagens do rosto machucado da Rihanna pro TMZ, depois dela ter sido agredida pro Chris Brown. Como que um cara que trabalha no departamento de polícia de Los Angeles vaza essa imagem pro TMZ, uma imagem tão vulnerável, uma imagem tão grotesca, tão violenta, e espera que nada vai acontecer depois? Tem que ser muito sem noção. Outro exemplo dessa história aconteceu quando o TMZ noticiou a morte da atriz Carrie Fisher e da sua mãe, que aconteceu um dia depois do dela. De acordo com Todd Fisher, que é um familiar das vítimas, o TMZ publicou a notícia das mortes menos de 10 minutos depois que ele próprio tinha ficado sabendo. Eu sei, eu só tô dando mais exemplo pra você entender que eu não tô viajando. Essas coisas aconteceram. Do TMZ dar notícia antes da família saber, ou menos de 10 minutos depois que a família soube. Como você explica isso, se não um enfermeiro que tinha o número do TMZ? Ou, sei lá, um médico que foi pago pra vazar essa informação? Ou a polícia? Existe essa paranoia de não saber quem próximo a você é uma fonte do TMZ. A gente tá vivendo um jogo, um filme de fim de mundo, porque qualquer pessoa que trabalha com você, o seu cabeleireiro, o seu motorista, o garçom que te atendeu, a recepcionista do lugar que você foi, a enfermeira que tá fazendo um curativo em você, qualquer uma dessas pessoas pode ser um contato do TMZ e que vai vazar suas informações pessoais
assim. E desse jeito, pouco a pouco, o TMZ foi ganhando essa fama de ser um coveiro em Hollywood. Isso aconteceu recentemente com o Matthew Perry, inclusive. O TMZ foi o primeiro a noticiar o falecimento do ator e o portal estendeu esse assunto por semanas e semanas. Vamos falar agora sobre o que aconteceu na semana passada envolvendo o Liam Payne. O TMZ foi um dos primeiros a publicar que o artista tinha sido encontrado morto na Argentina e em uma das primeiras matérias publicadas pelo site, eles colocaram imagens do corpo do Liam como uma prova de que realmente ele tinha morrido e o site tinha como provar. Na legenda, eles escreveram, abre aspas, o TMZ obteve uma foto que mostra o corpo de Liam em um deck de madeira no hotel, cercado por mesas e cadeiras. Embora não estejamos exibindo o corpo por completo, é possível ver claramente suas tatuagens. Um relógio em seu antebraço esquerdo e um escorpião em seu abdômen. Agora, para noticiar o falecimento de uma celebridade, você tem que colocar uma foto do corpo dela para as pessoas acreditarem? É nesse nível que o TMZ chegou? Óbvio que isso não pegou nada bem. Para uma comunidade que já conhece os podres do TMZ, a gente já sabe que o site tem um jeito bem questionável de trabalhar, a gente já sabe. Essa linha editorial antiética deles, tá todo mundo careca de saber disso. E mesmo assim, o que aconteceu na semana passada chocou, porque o TMZ conseguiu descer ainda mais o seu nível. O apresentador da BBC, Ryan Clark, definiu essa escolha jornalística do TMZ como uma coisa vergonhosa. E, como eu te disse, a cantora Alessia Cara também deixou claro o seu descontentamento com essa publicação. Depois de levar um rajadão de todo mundo, o TMZ apagou as fotos. Mas aí o estrago já estava feito, né? E não se assuste, porque o coveiro de Hollywood continua trabalhando. Desde a notícia do falecimento do Liam Payne, o TMZ já publicou mais outras 30 reportagens sobre o Liam. Sabe aquela história de você drenar até a última gota de sangue de um corpo? É isso que o TMZ faz com todas as celebridades. Porque para eles, não é uma tragédia, para eles é uma celebração. Quando casos assim acontecem, o tanto que eles conseguem monetizar em cima disso, o tanto que eles vão explorar essa notícia, eu tenho certeza, e eu sei que talvez isso seja horrível de dizer, mas eu tenho certeza que eles comemoram quando uma coisa assim acontece. Agora a gente tá garantido nos próximos 2 meses. Vai ter 500 reportagens sobre isso, a gente vai ganhar muita grana, vai ter muito acesso, vai ter muito clique. É isso que acontece quando você é um abutre do jornalismo, você vive pela tragédia. Você quer que coisas ruins aconteçam para você poder falar ainda mais. E eu não quero distanciar essa culpa do TMZ, porque no final do dia quem tá publicando essas coisas é ele, é o TMZ, então a culpa é deles. Mas eu acho importante a gente fazer uma reflexão aqui e entender que o portal meio que é um espelho da nossa sociedade. Eu sei que essa conversa é meio chata, mas a gente precisa bater nessa tecla de que eles só fazem isso porque existe demanda. E eles só ofertam uma coisa porque tem gente que vai comprar. Então eles só jogam baixo porque tem gente disponível para colaborar com isso. Tem gente que quer isso, tem gente que se banha com esse sangue, que quer ver esse tipo de tragédia e que quer consumir esses horrores e do jeito mais sensacionalista possível. Basicamente o TMZ só tá tocando uma música que muita gente quer dançar. E eu acho que isso vai até além de quem consome as notícias, porque pra o TMZ ter essas notícias, quem tem que estar dançando essa música são os policiais, os enfermeiros, os médicos, os delegados, quem tá no poder. Então é um problema não só na nossa base, na base consumidora de notícia, mas também em outros níveis, porque de algum lugar essas notícias estão saindo. E sei lá, deixa a sua opinião aí nos comentários, esse é um tema complexo e revoltante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no Fefoverso, vai me seguir nas redes sociais, e eu realmente espero que você tenha entendido um pouco a história do TMZ, e a gente se vê no meu próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!